Muito bem, muito bem. Eu pausei o vídeo, né? Cortei, na verdade, o vídeo para a gente falar sobre outra coisa. Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas. Na Santíssima Trindade temos distinção, mas não separação. Preste atenção nisso. Na Santíssima Trindade temos distinção, mas não separação. A distinção está inserida, está mergulhada na unidade. Então, falando dessa Santíssima Trindade, a gente fala da bondade. A gente fala da unidade no meio da diversidade. Não é mesmo? A gente fala dos membros que formam um corpo. Então, queridos irmãos, eu tenho falado para vocês que a Igreja de Jesus ela é una, a Igreja de Jesus é una, e ela é a Igreja da caridade, porque ela dilata-se, ela distende-se sobre todos. Ou seja, a vida do miserável, a vida do indigente tem a ver com a Igreja. A Igreja ela estabelece em si a cruz. Veja bem, este grande sinal, amor a Deus, a Igreja de Jesus precisa viver isto. A dimensão da cruz na sua totalidade, integridade e integralidade. A mística, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mística e ética. Já falei que a bondade da Igreja não é uma moralidade suspensa no vácuo. Não. O amor ao próximo é um amor que está fundado, que está amarrado no amor a Deus. O amor a Deus me faz amar o próximo. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem vê é mentiroso. Então, eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Essa fé sem obras, ela é morta. Então, Santíssima Trindade fala para nós enormemente, muitíssimamente, de amor a Deus e de amor ao próximo. Já mostrei para você alguns versículos, alguns textos bíblicos que falam da bondade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, vamos falar dele numa hora dessa, tem muito a ser explorado, tem muito a ser mergulhado, a ser navegado dentro do oceano do Catecismo da Igreja Católica, porque nos traz informações precisas sobre a bondade de Deus. Deus, em um desígnio de pura bondade, quer que o homem participe da sua vida bem-aventurada. Ou seja, essa unidade de Deus, quer que os homens, a pluralidade das existências, a pluralidade dos fenômenos, participem da sua vida bem-aventurada, ou seja, da sua vida feliz. Deus quer que eu e você participemos da vida feliz que Ele tem, e só Ele pode dar. Não é à toa que disse Jesus, eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, não essa paz transitória, não essa paz passageira, não essa paz enganosa, mas a paz real. E não é à toa que quando da ressurreição, uma das primeiras coisas que Jesus faz ao se manifestar no meio dos discípulos é desejar-lhes a paz. Sem a paz a gente não vai longe, sem a paz não conseguimos anunciar Deus, sem a paz não conseguimos falar da unidade, sem a paz não conseguimos ter o amor pelo outro, o amor pelo semelhante, sem a paz não conseguimos colocar-nos diante da paternidade única e, consequentemente, quando não reconhecemos a paternidade única, também não reconhecemos o outro como nosso irmão. Mas esse tema da bondade, por sinal, o Dr. Covey, né? O Dr. Covey, ele fala que a nossa vida, embora ela apresente um estágio da dependência e da independência, todavia a vida humana só se caracteriza plenamente quando vivemos a dimensão da interdependência, ou seja, a dependência é um estágio da nossa vida. Chega uma hora que a gente não precisa mais que alguém esteja cuidando de nós, porque a gente já consegue se cuidar. É a fase da dependência, da independência. Porém, chega o momento que nós vamos ver que a nossa vida ela precisa dar-se.
em relação às outras existências. Eu preciso dos outros, e os outros precisam de mim. Então aí nós nos damos conta que a vida só é vida quando ela é vivida na dimensão da interdependência. Quando eu busco ter a consciência que eu preciso de ti, tu precisa de mim. O eu sem o tu não é nada e o tu sem o eu nada é. Então é necessário que a gente desenvolva essa consciência de que não estamos sozinhos, e aí entra o bem comum. Eu preciso lutar pelo bem comum, eu preciso trabalhar pelo bem comum, porque eu não sou um ser sozinho. Sou singular, sim, mas não sou separado, não sou desconectado, embora muitas das vezes assim queiramos viver. Então, esse conhecimento, essa teoria dessa interdependência, ela não está apenas no campo da teologia, ela vem no campo da filosofia há muitos anos, por sinal, entre 600 e 400 a.C., num período de 200 anos, os pensadores helênicos, a qualquer custo, eles queriam conseguir a matéria-prima do universo. Eu já falei para vocês, um dizia que era o fogo, outro dizia que era o ar, outro dizia que era uma equação matemática. Tales, que morava em Mileto, um dos 7 sábios da Grécia, ele dizia que era água. Ele é o pai daquele do famoso ciclo aquático, onde ele dizia que nada podia viver sem água. Então, para ele, a matéria-prima do universo era a água. Então, como dizia, aqueles 200 anos entre os anos 600 e 400 a.C., aqueles pensadores helênicos, eles estavam convictos que por trás da pluralidade dos fenômenos, das existências, que eram e que são muitas, tinha de haver uma unidade única. Precisava haver algo último, um substrato último, que definisse, que dissesse que dali tudo derivava. Por sinal, a percepção dessa unidade era-lhes, uma vez que eram os mestres do saber, os mestres do conhecimento, os propagadores da sofia, da sabedoria, para eles era de capital importância. E foi, queridos irmãos, diante desta busca que de certa forma nada achava unanimemente, nada achava satisfatoriamente, que os maiores gênios da época chegaram a uma conclusão. Preste atenção nisso. Os maiores pensadores helênicos, os maiores gênios do saber daquela época, diante dessa busca pela matéria-prima do universo, eles chegaram à conclusão de que o homem nada pode saber ao certo sobre o mundo ao redor dele, o cosmos. Imagine. 200 anos. Por sinal, é preciso que a gente estude aqui 3 períodos de suma importância. O período cosmocêntrico, o período antropocêntrico e o período teocêntrico. Eu estou fazendo aqui uma salada, mas a gente vai precisar dessas informações mais tarde. Precisaremos dessas informações, mas é de suma importância. Então, veja bem, estamos aqui nesse período cosmocêntrico, eles chegaram à definição de que o homem nada podia saber definitivamente, o homem nada podia saber concretamente, o homem nada podia saber ao certo sobre o mundo ao redor dele, o cosmos. Mas eles foram mais longe. Eles disseram que o homem também nada pode saber sobre o mundo acima dele, o teos. Imagine esta conclusão, queridos. 200 anos de estudo filosófico, de busca concreta, assídua, sobre querer saber algo e chegar a uma conclusão desta. Mas por que de chegar a esta conclusão? O homem não pode conhecer nada se primeiro, olha aqui, um termo bíblico que eu já falei com vocês, conhecer. Ele não pode conhecer
o macrocosmos, ele não pode conhecer o mundo acima dele, se ele primeiro não conhecer o mundo dentro dele, o antropos. Ou seja, segundo aqueles gênios do saber, é impossível alguém conhecer o macrocosmos sem primeiro conhecer, sem primeiro descobrir, sem primeiro ter uma íntima relação com o microcosmo do seu próprio ser, do seu próprio eu. Vamos voltar? Eles não estão dizendo que a gente não pode saber nada sobre o mundo ao nosso redor. Eles não estão dizendo que não podemos saber nada sobre o mundo acima de nós, o Theos. Eles estão dizendo que, para conhecermos o mundo acima e o mundo ao nosso redor, primeiro temos que conhecer o mundo dentro de nós. E, por sinal, esta conclusão é exatamente aquilo que estava gravado, fala com exatidão aquilo que estava gravado, aquela frase lapidar que estava na fachada do templo de Delfos, o maior santuário da antiguidade, santuário dedicado ao deus Apolo, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Por que esta conclusão, queridos? Por que que aqueles mestres do saber chegaram a esta conclusão? Porque a ferramenta, o instrumento-chave que o homem emprega para qualquer conhecimento é o seu próprio eu. Uma hora dessa falarei sobre isso. Sobre esse conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes estamos vivendo uma vida de superficialidade, uma vida de mediocridade, uma vida muito aquém daquilo que somos. Em teologia, vamos dizer, daquilo que Deus pensou para nós, mas aí já estamos falando muito, estou falando aqui apenas num campo filosófico, num campo científico, num campo biológico. Quantas e quantas vezes não nos conhecemos, queridos, e por isso vivemos na mediocridade, vivemos na superficialidade, vivemos na banalidade, vivemos na vanidade, vivemos uma vida perdendo as oportunidades que a vida coloca diante de nós. Não precisamos falar disso, entrar no campo teológico para falar sobre isso. A vida exige vida. Se somos seres viventes, se somos uma alma vivente, não podemos ser pessoas banais. Aqueles filósofos chegaram àquela conclusão porque exatamente o instrumento que usamos, que o homem emprega para conhecer qualquer coisa, é o seu próprio eu. Isto é, filosoficamente falando, preste atenção, filosoficamente falando, o homem, ele passa a ser a medida de todas as coisas. Filosoficamente falando, o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Mas será que esta medida de todas as coisas, ela está de acordo com aquilo que a teologia nos ensina? Até que ponto o homem conhece-se a si mesmo? Isto aqui é interessante, queridos. Para nós entrarmos em uma teologia sólida, é por isso que na Igreja Católica, para você fazer teologia, primeiro você tem que fazer uma faculdade de filosofia. 3 anos de filosofia. E depois faz 4, uma teologia básica. É diante deste conhecimento filosófico, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, que é necessário, então, que façamos uma pergunta que os filósofos antigos fizeram. Que é o homem? Que é o homem? É em face desta pergunta, queridos, uma pergunta aparentemente simples e evidente, que a humanidade
tal como a humanidade do ano 600 antes de Cristo continua dividida sobre a definição do que seja o homem. Embora, queridos, muitos nada saibam daquelas correntes ideológicas gregas. Isso aqui é interessante. Isto aqui é interessante porque até a forma que a gente lê a Bíblia e entende a Bíblia, interpreta a Bíblia e quer pregar a Bíblia, tem a ver com aquele pensamento daquelas correntes ideológicas gregas. Embora muitas pessoas nada saibam daquelas correntes ideológicas gregas, todavia ainda hoje, o mundo está dividido entre os individualistas ou sofistas e entre os universalistas ou socráticos. Que é o homem. Que é o homem para os individualistas, ou seja, para um doutrinador de sofia, para um doutrinador de sabedoria, para um propagador de conhecimento, para um filósofo profissional chamado de sofista. Para esta corrente ideológica, o homem é este ou aquele indivíduo concreto, real e individual. Opa! O que é que eu falei da Santíssima Trindade? Distinção sem separação. Para esta corrente filosófica, o homem é este ou aquele indivíduo concreto, real, individual. É alguém distinto, porém desintegrado? É alguém distinto e separado? Não está este conhecimento de acordo com aquilo que a Igreja ensina com a doutrina da Santíssima Trindade? E para os universalistas? Para os universalistas ou os discípulos de Sócrates ou os socráticos, o homem é a natureza humana compreendida no sentido universal, ou seja, este ou aquele indivíduo concreto e visível nada mais é que uma manifestação transitória do homem eterno. Ora, se o homem nada mais é que um ser real, obviamente, ele é um indivíduo para além do que e para além do qual nada existe. Nada existe de real, nada existe de concreto no que tange à humanidade. O que isso quer dizer, queridos? Isto significa que a humanidade, ela é a soma total dos seres humanos. O que isso quer dizer? Se todos os indivíduos morressem, a humanidade estaria extinta, como antes do primeiro indivíduo humano, nada existia de humanidade. Por que a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina que, embora ela seja a base dos outros conhecimentos, a luz que ilumina os outros mistérios, a fonte de todos os demais mistérios, porque ela tem que ser omitida e não deve ser pregada, porque a doutrina da Santíssima Trindade diz que eu e você não terminamos com o evento morte. Diz que estamos ligados a alguém, diz que estamos ligados àquele ser todo-poderoso, que em um desígnio de pura bondade, quis que o homem participasse da sua vida bem-aventurada, da sua vida feliz. Eu não sou um indivíduo que estou do lado de fora, mas sou um indivíduo que estou dentro. Eu não sou alguém que vivo a minha individualidade independente da sua, e você não é aquele que vive a sua individualidade independente da minha? Não. A doutrina da Santíssima Trindade diz que, ainda que eu morra, a humanidade continua viva. Mesmo que todos os seres humanos morram, sejam extintos, a humanidade continua viva, porque o mesmo Deus que criou aquele primeiro exemplar humano, ele continua vivo e é capaz de fazer que das pedras e das cinzas da minha história e da história de toda a humanidade, de 8 bilhões de pessoas, comece a renascer.
assim como daquele barro, estou falando agora de antropologia teológica, assim como daquele barro, daquela matéria inerte, daquela matéria morta, ele fez o primeiro exemplar humano, ele fez a alma vivente. Ainda que eu morra, há um Espírito de Deus que é interdependente, que está presente em todas as individualidades, em todos os fenômenos, em todas as existências, capaz de soprar o seu espírito, o seu hálito, o seu ruá, inclusive sobre aquele vale de ossos secos. Deus, ele continua sendo Deus, o seu Espírito, tal como em Pentecostes, continua operando, continua a movimentar, continua produzindo vida. Quem é o Espírito Santo? É o Senhor que dá a vida, ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Para cada um de nós cristãos, não podemos achar e não podemos querer ser indivíduos separados, mas pessoas integradas naquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu volto com este assunto, porque eu quero chegar com você em Sócrates, que no meio deste emaranhado de situação, ele vai postular algo de suma importância, que tem tudo a ver com o nosso Deus bom, com a igreja boa, a igreja que vive a fraternidade, porque aceita a paternidade única. Então vejamos que este conhecimento da Santíssima Trindade, ele não é apenas um conhecimento e um ensinamento teológico, mas ele parte também do berço da filosofia, que chega a divagar e chega a descortinar esse Deus Todo-Poderoso no qual nós estamos inseridos, e a filosofia quer também, como dizia Sócrates, se queremos ser pessoas felizes, devemos ser pessoas boas. E uma pessoa que é boa, uma pessoa que pratica o bem, não tem como ela ser uma pessoa infeliz, mas plenamente uma pessoa feliz. Fica com Deus, um grande abraço, e não esqueça que já estamos no mês da Bíblia. Já estamos no mês da Bíblia e precisamos aprofundar a nossa leitura orante. Não vai construir doutrina não em cima dessa leitura. Leia a Bíblia com a igreja, mas é hora de pegar o exemplar sagrado, tire pelo menos uns 5, 10 minutos para ler uma porção da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Tchau, tchau, até outra hora.